Talvez você não seja preguiçoso. Talvez você nunca tenha sido. O problema nunca foi falta de informação. É que te fizeram procurar no lugar errado. No próximo livro, no próximo curso, a resposta sempre fora de você. O problema não é falta de caráter, não é falta de comprometimento com você mesmo. Esse vídeo é o que ninguém quer te dar. Por que você passa a vida inteira no mesmo lugar? E por que a resposta nunca esteve aonde você estava procurando? E provavelmente você ainda se culpa por isso. Se chama de indisciplinado, de preguiçoso. Você faz diversas listas, compra livros, cursos, metas, anotações e a mesma pergunta aparece: por que eu não faço aquilo que eu já sei? Então, deixa eu tirar um pouco o peso das suas costas e te dizer uma coisa. O problema nunca esteve especificamente em você. O problema é como nós fomos programados ao longo da nossa história. É como o nosso cérebro funciona ao longo da evolução. E quando você compreende isso, você começa a se reprogramar, mas de uma maneira prática e não mística. Se você já se sentiu assim, se esse tema faz sentido para você, fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou te mostrar o que a ciência descobriu sobre todos esses assuntos, de maneira muito racional, sem misticismo. E se você tem interesse em assuntos como esse, já deixa o like, se inscreve no canal, ajuda o nosso canal a crescer e, claro, compartilha com alguém que está nessa caminhada do autodesenvolvimento. Deixa eu começar com um dado que mudou a forma com que eu me enxergo, sobre a nossa intenção. E ele descobriu que apenas 28% da nossa intenção está realmente ligada com o que nós queremos fazer. Quase metade das pessoas que decidem fazer alguma coisa, simplesmente elas não fazem. E a vontade estava lá. Por que elas não fazem? Querer não é problema. Saber também não é problema. Então, o que pode ser o problema? Existe um abismo entre saber e fazer. E ele tem nome e causa. Deixa eu te contar uma coisa que eu descobri na pele. De 2020 a 2025, eu estava insatisfeito com a minha vida e eu já gostaria de mudar. Só que o que acontecia? Eu sempre projetava que a solução, a resposta ia vir de fora. É claro que existem vários fatores, além desses que nós iremos citar aqui, por exemplo, como uma crença que nós temos que a resposta não vem de nós mesmos, que ela sempre vem de fora, porque nós fomos condicionados dentro da sociedade a acreditar que alguém tem que trazer a resposta para a gente, como o professor, como os nossos políticos, como o próprio sistema. E também nós temos um problema de autoestima, de não acreditar que nós somos capazes. E antes de compreender tudo isso, eu comprei diversos cursos, li diversos livros. Chegava domingo à noite, eu sentia aquela frustração, aquele aperto no peito, porque eu já não estava mais satisfeito com a minha realidade. E eu sempre dizia que eu ia começar na segunda. Acabava que eu saía durante o final de semana, chegava a outra semana, eu não conseguia produzir, porque eu havia bebido no final de semana e não estava naquele ímpeto de produzir. Eu não conseguia ser uma pessoa produtiva. Eu sempre fugia da responsabilidade que eu tinha criado comigo mesmo. Isso quando eu não mudava de ideia no meio do caminho, eu começava uma coisa do zero e não tinha constância sobre aquilo que eu estava de fato fazendo. E sabe o que mudava nessa fase? Quase nada. Apenas cada frustração de cada nova solução que eu acreditava que ia mudar na minha vida. Um próximo curso, um próximo livro. Mas o que mudou realmente foi quando eu compreendi que a mudança, ela não vem de fora. Que ninguém vai fazer por nós aquilo que nós não estamos dispostos a fazer por nós mesmos. A ação é um compromisso com você mesmo. Mas como que nós podemos sustentar essa ação? Como nós vimos no estudo acima, querer não é poder. E é isso que você vai descobrir aqui nesse vídeo. Porque por mais que você estude,
Se você não aplicar o conhecimento, você não sai do lugar. E a maioria das pessoas hoje, elas preferem ler um livro e contar por páginas do que por aprendizado. E aí nós temos aquele ego intelectual, eu li 50 livros, mas você já parou para pensar que quando nós lemos muitos livros, um atrás do outro, nós simplesmente não memorizamos o conteúdo. Porque ler por ler, o conteúdo vai embora. O que vira mesmo seu é quando você aplica no corpo, na realidade, cada conteúdo, cada livro, cada insight que você teve daquele livro. E eu não precisava de mais um livro. Eu precisava justamente fazer isso, aplicar aquilo que eu já sabia e principalmente reprogramar a mente para que eu possa ter os resultados passo a passo. Por que a gente sabe e não faz? A neurociência tem as respostas. E eu vou citar aqui alguns dos estudos, como eu já falei anteriormente, você confere o link dos estudos oficiais na legenda. O primeiro, o seu cérebro, ele desconta o futuro. É o viés do presente. Estudados por economistas como Ainsley e Lambson, o seu cérebro, ele prefere a recompensa imediata do que a recompensa a longo prazo. O prazer de agora parece gigante e o de amanhã pequenininho. É uma programação de estímulos rápidos que a nossa mente ela prefere, porque o prazer agora ele é instantâneo. Por exemplo, você acende um cigarro, você come um chocolate, você sente ele agora. Já um prazer de um bom hábito, você precisa construir a longo prazo. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Por exemplo, se você é muito magro e começa a treinar, demora 6 meses para você realmente conseguir sentir o prazer. Já os outros estímulos são rápidos. Então, nosso cérebro ele sempre vai preferir esses estímulos rápidos. Segundo, tem 2 sistemas brigando dentro da sua cabeça. Um estudo de imagem cerebral publicado pela revista Science em 2004, McClure, através de um estudo de ressonância cerebral. Um é primitivo, que quer a recompensa rápida, a recompensa agora, e o outro é racional, que planeja, se prepara, estuda, programa os próximos passos, sempre está estudando. Mas adivinha, quem é que ganha quando você está cansado no final do dia depois de um dia inteiro de trabalho? O primitivo. E é justamente por isso que a sua mente sempre te puxa para os maus hábitos. E o terceiro, esse muda tudo. Sabe aquela vontade que você tem de continuar scrollando, de comer besteira, de beber, todos esses prazeres imediatos e rápidos que você tem? A pesquisa de Barrett and Schutz mostram que isso é dopamina. E dopamina não é prazer. É só uma forma que seu cérebro fica condicionado para receber aquele estímulo. A dopamina faz com que você fique viciada e preso naquele tipo de estímulo, porque é um hormônio que faz o seu cérebro sempre querer receber mais essas doses rápidas de dopamina. E aí, inconscientemente, você acaba tomando decisões para ter esses estímulos de dopamina. E é justamente por isso que você pode querer uma coisa que você nem quer tanto assim. Por exemplo, você fica scrollando horas aqui no feed, mas você nem tá vendo coisas que realmente você queria. Tem coisas que você quer muito mais do que isso. Mas por que você fica tanto tempo aqui e não fazendo o que de fato você quer? Quarto, por que um mau hábito ele é tão automático? Um estudo de Barrett and Schutz, do MIT, mostrou que o cérebro empacota os seus hábitos em um atalho para ele economizar energia. O nosso cérebro gosta de economizar energia. Justamente por isso, ele cria esse atalho para rodar no automático. E se você olhar por aí, tem muitas pessoas rodando no automático que parecem um zumbi. Agora, imagina 2 caminhos saindo da sua casa. Um do hábito ruim. Você já percorreu esse caminho tantas vezes que esse caminho virou uma estrada asfaltada.
A estrada é lisinha porque você já andou tantas vezes, mesmo parecendo desconfortável, aquela vida que você tem, ela acaba parecendo tão confortável, porque a estrada do mau hábito já virou asfaltada. Agora imagina o segundo caminho, que você tem que andar no mato abrindo com um facão. Por mais que aquilo seja o que você quer, você vai demandar muito mais energia para realmente abrir aquele caminho. A boa notícia é que quando você abre o caminho, vai cortando o mato, do mesmo jeito que o mau hábito virou uma estrada asfaltada, o bom hábito, a longo prazo, ele também vai se transformar nesta estrada asfaltada. O grande lance, o segredo, é você conseguir sustentar isso a longo prazo. E não é a motivação apenas que vai fazer isso. É você ter uma base emocional forte que vai sustentar o seu hábito. Para aí você conseguir reprogramar sua mente para tirar ela desse automático e você conseguir viver e você conseguir vencer esse primitivo que acaba atrapalhando o seu desenvolvimento. A força de vontade, ela é um músculo que acaba. Em 2016, um estudo gigante com mais de 24 laboratórios e 2.000 pessoas tentou repetir isso e o resultado foi inconclusivo, perto de zero. Ou seja, aquela história que a sua força de vontade acaba no final do dia, a ciência derrubou. 21 dias para construir um novo hábito. Esse mito ele veio de um livro nos anos 60 de um cirurgião plástico, não de um estudo realmente de hábitos. O número real, segundo a pesquisa de Larry, é de 66, mas essa é uma média entre 18 e 254. E é por isso que você desiste no dia 22, e não é porque você é fraco, é porque a conta que te deram está errada. E isso não vai funcionar como uma regra para todo mundo. Pode ver que a média, ela é ampla, e aí é só no dia a dia que você vai sustentando um hábito. A famosa regra dos 5 segundos. Conta até 5 e vai. Não tem nenhum estudo comprovando que isso é realmente eficaz. Mas aqui eu vou deixar um parênteses, porque quantas vezes eu falei assim, vou contar até 5 e vou, e funcionou. Às vezes a gente conta para nós mesmos que é hora de agir e a gente age. Então coloco esse parênteses aí, porque se a gente disser pra gente que é agora, a gente pode ir. Mesmo não tendo estudos conclusivos, porque existe também um limite que a ciência não consegue chegar para algumas coisas. Então pode ser que funcione para um, funciona para outro e precisaria analisar muitas pessoas para chegar num resultado conclusivo. E muitas vezes isso não é possível. Mas coloquei esse parênteses aqui porque muitas vezes contar até 5 funcionou para mim. E é uma coisa que vai de cada um também. Mas por que eu quero te contar isso? Porque enquanto você achar que o seu problema está na força de vontade, que você é fraco, que isso e aquilo, você vai continuar tendendo a falhar com seus próprios compromissos na sua vida. E continuar no mesmo lugar que você está. Porque você vai continuar resolvendo os problemas errados. Pensa numa criança de 5 anos na sua frente e você pergunta para ela se ela quer um doce agora ou 2 doces daqui 1 hora. Obviamente que ela vai escolher o doce agora. E é exatamente isso que você faz com a sua própria vida. Mas é muito importante você compreender aqui que o que vai sustentar o seu hábito é a sua capacidade emocional. O quanto você conhece da sua história, dos medos, dos traumas que você já enfrentou na sua vida. E agir. Agir, precisa enfrentar. Porque quando você entende que o seu emocional é o combustível para todos esses hábitos, você para de fugir das emoções e você começa a resolver as emoções. É por isso que você não pode contar com a força de vontade na hora H. Porque o que vai sustentar é a boa emoção, com os bons pensamentos que você vai colocando nos seus hábitos. E os micros resultados vão motivando você a sustentar aquele hábito. E aí isso é o que justamente vai sustentar a sua decisão
de antes. E muitas vezes a gente acaba contando uma desculpinha para nós mesmos quando nós tomamos uma decisão e acabamos abandonando aquela decisão de mudar. Por exemplo, só hoje. E aí você acaba sabotando a sua própria decisão de sustentar o seu hábito. E aí você tem uma coisa bem clara na sua cabeça que quando esse gatilho de falar, vou furar, a decisão de antes vai ser sustentada porque ela vai ser mais importante para você do que aquele alívio naquele momento. Porque você já não precisa mais daquele estímulo. Você está começando a construir algo mais sólido do que aquele estímulo de dopamina que nós víamos anteriormente para te tirar daquela tarefa ou daquela meta que você está querendo aplicar de vez na sua vida. Quando você vai sustentando esses hábitos e vai principalmente conhecendo a sua mente, você sai do saber e entra no fazer. Outra coisa que é muito importante é mudar de ambiente. Mude de ambiente e não você. Um estudo de Wendy mostrou que a maioria das coisas que você faz é no automático e é estimulada pelo ambiente que você está. Então a mudança de ambiente é primordial se você quiser realmente ter resultado na sua vida. Porque você está num ambiente que as pessoas não têm boas ideias, não discutem coisas boas, falam mal umas das outras, não discutem nada útil, nada que agrega para você. É difícil você conseguir uma mudança na sua vida frequentando o mesmo ambiente de antes. E aí você no ambiente certo, é muito mais fácil você conseguir sustentar os seus hábitos com a sua força de vontade e com essas motivações das emoções que eu citei para você, do que no ambiente errado. Vamos supor que você voltou a treinar e você não quer mais beber. E aí você vai para a festa todo final de semana. Chega lá, a gente sabe que tem aquela pressão social para as pessoas beber. Os amigos não conseguem te ver sem beber, que já dizem que você não está curtindo a vida. Agora, se você vai para um ambiente totalmente diferente, vai ser muito mais fácil você sustentar o seu hábito, porque você não vai ter aquela pressão para você voltar a beber, por exemplo. Porque o mais importante que nós precisamos compreender quando nós queremos ser uma pessoa disciplinada e ter grandes mudanças na nossa vida é entender que antes de querer alguma coisa, nós precisamos nos transformar naquela pessoa que consegue aquela coisa. Porque senão nós seremos sempre um sonhador. A maioria das pessoas vão continuar sonhando porque elas não querem mudar quem elas são. E aqui é onde muda tudo, porque você pode tentar aplicar o hábito que for. Se você não se mudar para aplicar esse hábito passo a passo na sua vida, essa mudança ela vai ser muito difícil de ser sustentada. Porque, por exemplo, antes de você ser a pessoa rica, você tem que guardar dinheiro. Porque se você ficar só sonhando em ser rico, você nunca vai ser rico. Muita gente acha que o dinheiro vem rápido, mas é uma etapa que você vai construindo e vai se moldando, vai aprendendo sobre o dinheiro. E aí a riqueza vem, estou dando um exemplo. E tem um estudo que mostra eu não faço isso é muito melhor do que você dizer eu não posso isso. Porque quando você diz eu não posso, acaba virando identidade e também porque você mostra para sua mente que você está saindo na desvantagem, que você está se privando, que aquilo era o que você queria, mas eu não posso, eu não posso. Quando você diz eu não posso, a chance de você furar é muito maior. Então, quando eu não quero isso, eu não vou fazer isso, você mostra para sua mente que você não tem mais a necessidade daquilo. Você está liberto. Só de você mostrar isso, já muda. E tem até um estudo mostrando que dizer eu não faço isso funciona melhor que dizer eu não posso. E aqui foi onde eu realmente mudei de verdade. Porque eu comecei a parar de buscar fora e comecei a compreender o que eu já sabia até me tornar quem realmente eu sou na minha jornada. Passo a passo, porque isso é o que transforma. Quando você aplica o conhecimento que você processa e reflete sobre ele,
aplicando e sentindo no seu corpo para você perceber o resultado na sua realidade, até que você possa compreender toda essa transformação e todo o seu caminho que você está trilhando na sua vida. Não vou te deixar com uma solução, eu vou te deixar com uma pergunta. O que você vem tentando fazer há anos, que você já sabe como fazer, mas mesmo assim você ainda não faz, você ainda não aplica e você sempre fica procurando uma solução de fora? Volta para essa coisa, traz a responsabilidade para você, pergunta qual o pequeno passo que eu posso fazer hoje, que eu já sei, para eu conseguir aplicar isso na minha vida. Seja para gerar um resultado, para sustentar uma rotina, ou para construir uma nova vida. Seja lá o que for, você vai ter que juntar tudo o que você sabe para conseguir fazer isso. O problema nunca foi saber. O problema é que saber não te move. A vida não é acreditar, é compreender. E compreender é a única coisa que vai fazer você agir. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal e deixa nos comentários o que você vem tentando fazer há tempos que ainda não virou resultado e que você sempre procura alguém para resolver para você.